Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 4 de novembro. Ibovespa subindo agora 0,48%. Uma boa reação, começou de forma negativa e aí gerou aqui um fundo no gráfico de 60 minutos, fundo ascendente. E agora testando até a máxima de ontem, com possibilidade de confirmar esse fundo aqui no gráfico diário, fechamento acima de 58.300, melhor ainda acima de 338 pontos. Com expectativa da busca no curto prazo dos 60 mil pontos, até um valor mais acima, 60.700 pontos. Olhando para a Petrobras, Petrobras nesse momento registra alta de 0,68%, dentro da maior probabilidade segue seu movimento ascendente de teste dos 21,99. Então, para quem tinha comprado essa ação na superação desse candle do G60, que foi 21,19, chegou ao objetivo que era 21,99. Então, independente do valor da entrada, a ação chegou já a seu objetivo de realização de lucro por uma operação aqui do gráfico de 60 minutos. Próxima resistência da ação, R$ 22,25, resistência importante, R$ 22,25. Depois dessa resistência, a gente tem R$ 22,65 e mais acima R$ 23,55. Ideal que para uma nova entrada aconteça algum recuo aqui no gráfico dela de 60 minutos, buscando aí uma nova oportunidade de entrada em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Vale 5 segue subindo depois da nossa saída lá por volta de 41,54, realização de lucro da compra aqui desse candle de alta. Também segue em busca da próxima resistência, já está batendo aqui no topo anterior 42,20, está acima desse valor, com boa chance de testar e fechar esse gap de baixo em R$ 42,35. Depois dos 42,35, resistência 42,91 a R$ 43,00. A semana, o desafio dessa semana é fechar acima dos R$ 41,93. Seria um bom fechamento, mantendo-se acima das duas médias, ponto positivo, e trazendo a perspectiva de buscar no curto prazo os R$ 43,85. Olhando agora para a Itube 4. Itube 4, ação que gerou também uma possibilidade agora de entrada, gráfico de 60 minutos, fundo ascendente, testou aqui um suporte por volta dos R$ 32,13, respeitou esse suporte, depois gerou um fundo, ontem poderia ter fechado acima dos 32,72 para gerar essa compra. Outra possibilidade de ser um pouco mais cauteloso é aguardar o fechamento dessa hora de pregão, das 14 para as 15 horas, acima dos 32,72 para essa compra. A outra forma é entrar logo agora nos 32,72, porque já superou a máxima da última hora de pregão, que era 32,67. Então, por exemplo, se entrar em R$ 32,72 nesse ativo, colocar o stop abaixo dos 31,92, o risco da operação é de 2,5% e o objetivo da operação está em R$ 33,53. CSNA3 da mesma forma. CSNA3 da mesma forma testou um suporte em 15,65, gerou um fundo aqui ascendente, superou os R$ 16,00, que ontem não conseguiu fazer isso, hoje conseguiu superar os R$ 16,00, a entrada ali por volta dos 15,97, quando ocorrer a superação dessa máxima, que teria um stop abaixo dessa mínima, 15,60, oscilação mesmo, 2,4%, o risco da operação e o objetivo em 16,35, então vai caminhando aí, se encaminhando bem. Outro fechamento importante é essa hora de pregão fechando acima dos R$ 16,00, aumenta a chance de continuar subindo a CSNA3. MMXM3, gráfico diário dela nesse momento tem alta de 0,68%, vai se sustentando ali acima da média do suporte de R$ 7,22, ainda não é ação tão interessante assim em termos de curto prazo, apesar da tendência dela de alta, o posicionamento das médias ainda não é dos melhores, mas aqui no gráfico 60 minutos abre a possibilidade de compra, depois que conseguiu se segurar acima desse suporte de 7,30, colocando até um valor aqui 7,27, 7,30, 7,27, bateu nessa região, pode gerar aqui um fechamento acima de 7,39 e em seguida superar a máxima desse fechamento acima de 7,39, gerando a possibilidade de compra e stop abaixo dos R$ 7,00, fechamento abaixo de 7,27 e projetando o risco da operação para cima na MMXM3, que teria como objetivo testar a resistência 7,51 e depois outra resistência em R$ 7,70. Ações que chegaram a objetivos, CESP6. CESP6 chegou ao objetivo da compra que foi comentada aqui, até mesmo aqui durante o radar do mercado. Superação dos 29,35, isso aconteceu das 14 para as 15 horas.
gerou a compra por volta de 29,36, stop abaixo dos 28,30, risco de 3,7, objetivo em 30,43, chegou na abertura desse pregão, abriu e ganhou bastante força compradora, foi lá em 32, quase 32,40. A ação segue aí com alta de 7% nesse pregão, bela força compradora. Aqui fica um pouco mais complicado entrar comprando essa ação, ideal que volte a recuar, teste a média móvel de 13 para gerar uma nova oportunidade de compra. E quem gerou stop foi a PDGR3, stop aí de oscilação. Para quem já assistiu o vídeo de aprendizado sobre stop, a ação oscilou 1 centavo abaixo de 7,14, botando o stop ali no 7,13, foi acionado o stop da PDGR3, superação do 7,39 foi a compra, 7,40, stop abaixo de 7,14, oscilou abaixo de 7,14, então acionou o stop dessa operação, o stop automático. Não chegou a fechar abaixo, se fechar abaixo, reforça ainda o stop da operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até o nosso próximo radar.